Olá, tudo bem? Meu nome é Marco Baptista, sou professor e artista visual. Na atividade de hoje nós vamos encontrar os pontos áureos de um retângulo. Na verdade, essa mesma regra, esse mesmo sistema que a gente vai aprender agora, serve para qualquer forma geométrica, né? Pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, e seja das dimensões que for. Esse sistema foi desenvolvido já há muito tempo, desde a Renascença se usava, explorava muito, mas ele é anterior a isso, tá? Desde a Grécia Antiga já se tinha essa concepção do número áureo, da progressão áurea. Então, os artistas incorporaram esses valores para criar composições mais harmoniosas. Esse princípio também serve para a fotografia, para o cinema, para o design. Então, se você quer aprender mais, não só para desenvolver a sua habilidade de desenho, né? Mas também para ampliar a sua, digamos assim, a sua percepção, sua capacidade de percepção visual, de comunicação visual, essa atividade vai ser muito útil. Então eu convido você a realizar comigo. Pegue aí um papel, pode ser o tamanho que for, mas de preferência, se você conseguir aí um papel tamanho A3, será melhor, porque será das mesmas medidas que eu estou fazendo aqui. Então eu faço aqui e você faz aí. Então vamos lá. Muito bem, agora nós vamos ver como encontrar digamos, construir a proporção áurea em um segmento de reta. Digamos que eu tenho um quadrado, um retângulo, seja lá qual for, que ele tem uma dimensão x. Ó, nem estou me preocupando com o tamanho. Tá? Pode ser qualquer dimensão. Imagina que isso daqui pode ser um dos lados do seu quadro, do seu papel, seja o que for, e eu quero encontrar qual é digamos, o tamanho, a proporção áurea, o segmento áureo. Então, a primeira coisa, nós temos que encontrar o meio, onde é o ponto central. Como eu não vou usar a régua assim para medir, tá? Você pode até fazer isso, mas eu vou usar um compasso, que é um jeito que eu aprendi há muito tempo. Você simplesmente marca um semicírculo para cima, para baixo, com abertura, claro, um pouco maior que a metade. Coloca a ponta seca em cada extremidade. E, ó, deu bem certinho aqui. Fiz isso, então agora junto os dois pontinhos, eu vou encontrar bem certinho o meio. Claro que dá muito mais trabalho do que pegar a régua e marcar o ponto, né? Mas esse método serve para qualquer medida, então você não precisa ficar medindo. E claro que temos a limitação, né, do tamanho do compasso. Digamos, eu tenho uma tela de 1 metro ou 2 metros, fica difícil de eu fazer por um compasso. Então o que você pode substituir? Pode pegar uma linha, segura uma ponta da linha e faz a marcação, tá? Como se fosse um compasso. Digamos, a ponta seca da linha tá aqui, você segura, coloca o lápis ali e faz como se fosse um compasso. Dá para dar um jeitinho, tá? Mas é só para... estou usando o compasso para a gente entender. Muito bem. A função do compasso não termina aqui. Agora eu tenho que encontrar o ângulo de 90 graus aqui, que seria o lado, digamos, este lado aqui. Eu vou fazer nesse sistema, depois a gente pode aplicar, fazer neste mesmo papel aqui para ver como é que fica, tá? Como eu encontro aqui o ângulo reto? Eu traço um semicírculo com a mesma medida, pontinho, ponta seca, e agora eu faço a mesma coisa aqui, ó. Em cada pontinho que eu encontrei, para cima, só preciso para cima, semicírculo para cima, usando esses dois pontos. E se você unir com este ponto aqui, lá bem no xizinho, você vai encontrar bem certinho o ângulo reto. Ok? Essa é uma forma também de desenho geométrico, né? Uma regrinha básica de desenho geométrico. Não estou explicando nem focando muito nessa questão aí, disso que eu estou fazendo aqui, porque não é esse o nosso assunto.
O nosso assunto agora é encontrar o ponto áureo deste segmento aqui, ó. Deste segmento. Agora, muito bem. Temos a horizontal e a vertical. Seria os dois lados do nosso retângulo ou nosso quadrado. Fiz isso, agora eu só vou ter que transferir a medida para a vertical. A mesma medida da metade dessa que a gente encontrou aqui, ó. A metade deste segmento. Metade desse segmento. Transferir para cá. Marquei ali. Muito bem. Esse tamanho aqui, vamos colocar o nome de A. É esse mesmo tamanho aqui. Ok? A. Ok? Fiz isso. Agora eu vou unir. Não precisa fazer linhas muito fortes, tá? Esse aqui é só para marcação. Esse ponto com este. Eu fiz bem fraquinho aqui. Por quê? Porque eu só quero umas informações, só um ponto dele. Lembram que aqui, ó, nem mexi no compasso. Tá esse mesmo tamanho, que é a metade desse segmento. Coloco a ponta seca aqui e traço um pontinho aqui. Mas esse aqui não é o nosso ponto áureo. O nosso ponto áureo vai aparecer agora. Coloquei a ponta seca neste cantinho, abri até encostar nesse que eu encontrei agora e transfiro para cá. Pronto. Esse é o nosso ponto áureo. Ou seja, essa dimensão, esse tamanho aqui, ok? Esse tamanho aqui está em relação a este. Vamos traçar assim, a este. Assim como este está para o todo, não para o aqui, para o todo. Tá? Então vamos entender. Esta parte aqui, x, está para y, assim como y está para z. Tá? Essa é a relação áurea. X, y, z. Essa é a proporção áurea. Este segmento x está para y, assim como y está para z, que é a total x mais y, tá? O z é igual ao x mais o y. Aparece conta matemática, tá? Mas é isso que a gente tem que entender. Ah, agora onde se aplica isso no meu, na minha pintura, no meu desenho? Muito bem. Agora vamos tirar um pouquinho desse monte de linhas aqui, que eu quero só umas informações básicas. Muito bem, vou apagar tudo isso daqui para não complicar a vida. Eu só quero duas informações. Eu só quero saber disso daqui, ó. Tá? Isso aqui está para relação a isso, como isso para o todo. Ou seja, se eu novamente marcar aqui, ó, a vertical, tá? E pegar agora este segmento aqui, ó. Esse não, metade. Este segmento, que é o y, jogar para cima, tá? Mesma coisa eu vou fazer para cá, tá? Agora como é que eu encontro esse outro lado aqui sem usar a régua? Eu pego essa mesma abertura, vamos ver se meu compasso dá. Se não, claro, dá para usar outros meios, né? Dá para usar pela régua, mas ó, está certinho, certinho. E quando eu digo pela régua é para usar, não usar as medidas de régua, né? Numeração, usar apenas com o compasso, dá uma, fica mais certinho. Aqui, o que eu acabei de fazer,
eu acabei de encontrar um retângulo áureo, tá? A partir de um segmento. A partir deste segmento aqui, eu encontrei um retângulo áureo. E agora, como é que eu encontro toda aquela gradezinha? Tudo bem, agora é só pegar esta medida aqui, jogo para cá, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, ok? E aí eu tenho o que? Eu tenho esses pontos áureos aqui, ó. Pá, e aqui. Tá? Essa relação áurea desse, certo? Para este, assim como este, para o todo. Muito bem, nós encontramos agora, né, esta relação aqui, que está para o todo, né? Assim como esta está para esta está para o todo. Agora, para encontrar da lateral, serve a mesma medida. Então, assim, esta medida aqui, jogo para cá, mesma coisa aqui, para cá, aqui também, e aqui. Por quê? Porque eu sempre estou usando essas três medidas, esta aqui e esta inteira. Então, ó, esta para esta, assim como esta para o todo. Sempre essas três medidas, porque são as medidas, digamos, que formam esse retângulo áureo. São a base desse retângulo áureo. Agora, eu traço aqui as linhas. Traço as linhas e eu tenho os meus pontos áureos. Parece difícil de entender no primeiro momento, mas depois fica mais claro. Aí é fácil, tá? Mas o que importa é que a gente entenda, ó, que este X aqui está para este, assim como esse está para o todo. Então, essas três medidas, elas são distribuídas pelo retângulo. Se nós olharmos aqui novamente, aqui nós temos uma formação de um novo retângulo áureo, que eu posso ir diminuindo até, tá? Ele sempre está nessa mesma proporção, tá bom? Então, essa é uma das formas. Vamos tentar fazer um exercício. Vamos encontrar desse papel aqui, digamos, eu quero fazer um desenho desse papel, nesse papel, e eu quero colocar alguns elementos no ponto áureo ali. Então, vamos fazer isso. Muito bem, aqui vai ficar um pouco mais fácil, porque eu já tenho, né, a horizontal e a vertical, então eu não preciso fazer todo aquele esquema com compasso, né? Então eu já posso diminuir algumas etapas. Primeira coisa aqui, vamos encontrar um meio. Como o meu compasso é um pouco pequeno, então vamos para a régua. No caso aqui, 42, 21. Esse é o meio. 21. Lembram, ó? Encontrei a metade, jogo para cima a mesma distância. Tá? Ó, já diminui várias etapas aqui. Só nisso. Tendo isso, ó, essa mesma medida, a metade aqui, joguei para cima. E agora eu vou unir com o cantinho aqui, com o canto oposto, só fazer uma linha bem fraquinha. Agora o que eu faço? A mesma medida aqui, no caso 21, coloco para cá, 21. Para quem já entendeu como funciona,
tá fácil, quem não entendeu, acho que tá meio complicadinho, mas o que eu quero deixar claro? Mesma medida na metade, ó, dividi na metade, a lateral, diminui na metade, cortei na metade, essa medida da metade joguei para vertical e uni aqui. A mesma medida daqui ou dessa metade, marquei aqui. É a mesma medida, essa e essa, ok? Agora que vai para uma outra medida. Eu vou encontrar aqui, ó, ponto zero. Encontrei, ó, ponto zero. Quanto que vai dar aqui? Marquei na minha régua, 26 e um pouquinho. 26 e um pouquinho. Jogo para cá. Esse é o meu ponto áureo. 26 e uns quebrados. 26 e uns quebrados, jogo aqui para cima. Aqui. Ok. Mesma coisa pro outro lado. 26 e pouquinho. 26 e um 2 ali. Aqui. 26. Aqui. Agora eu encontrei os pontos áureos. Como este retângulo não é áureo, como é que eu sei que ele não é áureo? Porque ele não está dentro dessas medidas aqui, ó. Para ele ser áureo, para eu ter certeza que esse retângulo é áureo, ele tem que estar dentro dessas medidas, ou seja, ó, 26, essa medida aqui, 26, ele tem que ter esse 26 para cima também. Para ser áureo, ele teria que ter esta medida aqui, ó, até aqui. Vamos transformar em áureo. Eu quero fazer um desenho que seja totalmente áureo. Aí você vai ter que cortar, porque o papel tamanho A3, ele não é áureo. Ó. Se eu marcar aqui, essa parte é áurea. Isso daqui posso tirar se eu quiser, fazer todo o trabalho num retângulo áureo. Agora, como eu encontro a outra marcação, lembra, ó, pegar esta medida aqui, 16, jogo para cá, jogo para cá, mesma coisa lá de cima, 16, aqui, 16. Se você fizer isso umas 2 vezes, eu acho que já dá para pegar o jeito. Isso. Pensei que eu tinha marcado errado. 16. Aí. Fechei aqui. Ó, só vou marcar onde são os pontos áureos. Ó. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou prolongar a linha. Por quê? Porque eu quero explicar uma coisa. Lembra que eu falei no outro vídeo que isso aqui serve com o mesmo propósito da regra dos terços, só que ele é mais eficiente de certa forma? Então, o seguinte, esses pontos aqui são os pontos, digamos, mais harmônicos dessa região aqui, ó. Região mais central, harmônica, equilibrada. Se eu fizer um desenho aqui, nesse quadradinho, usar essas divisões, colocar um personagem ou alguma coisa, que o ponto central dela seja aqui, ou o outro seja aqui, a linha do horizonte seja aqui ou aqui, eu tenho uma construção que está ancorada num esqueleto, numa estrutura áurea, tá? Então vai ficar mais harmônico. Essa proporção áurea foi desenvolvida já há muito tempo, né? Os gregos usavam isso. Então, porque foi um estudo inspirado nas reflexões e na observação da natureza. Plantas, né, flores, os caracóis lá e tal, eles se desenvolvem, crescem nessa mesma proporção. A Via Láctea, né, as constelações crescem nessa proporção. Então até o nosso corpo tem essas relações, o tamanho dos dedos, né? Por exemplo, essa proporção aqui para essa, assim como essa está para essa outra aqui,
Se vocês analisarem, isso aqui é áureo, ó. Isso para isso, assim como isso pro todo. Ele cresce numa proporção áurea. Claro que não é 100% perfeito, porque, né, há as imperfeições da natureza, né? Mas, digamos assim, ele serve para ter esse equilíbrio matemático harmônico. Então, este aqui, isso é uma forma de você encontrar ou construir uma estrutura áurea para realizar o seu desenho, ok? Então, você pode fazer isso, cortar aquela parte, fazer o teu desenho aqui e deixar isolar aquela parte. Se você não quer fazer isso, não quer tirar parte nenhuma e não quer trabalhar com um retângulo áureo nesse sentido, você simplesmente pode refazer toda essa marcação para encontrar o áureo também nesse lado aqui. Tudo o que eu fiz aqui para encontrar este segmento, você faz novamente para encontrar daqui, e daí você vai fazer a sua marcação, tá? Então, eu vou fazer isso então com um outro papel, ok? Encontrando os pontos áureos sem que o papel seja áureo, tá bom? Vamos lá então. Eu acho que depois de fazer tantas vezes, se você estiver fazendo comigo aqui, eu acho que agora vai ficar mais claro, tá? Então, quanto mais realizarem, melhor. Lembrando, ó, tenho aqui um papel tamanho A3, tá? Ele tem, nesse caso, 42 centímetros, metade 21, 21, jogo para cima, opa, jogo para cima o 21 também, porque é metade, 21, ó, cada vez vai mais rápido. Marquei lá, aqui, mais ou menos vai dar ali, 21. Ó, lembro que é o mesmo tamanho. Agora, cada vez que a gente faz, eu acho que vai ficar... Cada vez que a gente fizer, vai ficar mais claro. 21. Marquei aqui. Agora, daqui pra cá, até encontrar esse ponto, vai dar 26. Jogo o 26 pra cá. 26 pra cá. Mesma coisa lá em cima. 26 pro outro lado também. Deixa na pontinha aqui. 26. 26 aqui. E 26 aqui. Temos aqui o segmento áureo. Só que, como eu falei, o nosso papel ele não é áureo. Não dá nas dimensões áureas. Ele não segue a mesma proporção. Isso serve para qualquer papel, qualquer tamanho ou qualquer tela. Eu sei que aqui, ó, na horizontal eu encontrei os pontos áureos. Na vertical, como ele não é áureo, agora eu tenho que fazer todo o processo de novo. Como é que eu faço? Vamos lá. Quanto que dá aqui? 29,5. Tá? Vamos botar aqui para ficar mais fácil. 29, esse deu certinho aqui. Dá quase 15. Dá 14,75. Tá? Encontrei essa medida. Jogo esta medida para cima. Eu estou apenas mudando a orientação, tá? Tudo que eu fiz aqui, estou fazendo aqui. Agora jogo para cá, faço a linha, né? Ó. Curtinho aqui, 14. Minha régua é muito grande, daí às vezes fica ruim de trabalhar. Deixa eu ver aqui. 14. Aqui. Quase 15 aqui. Ó. Aqui. Lembra, ó, eu só estou invertendo aqui, ó. Se eu girasse o papel, estou fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui anteriormente. Agora, vou encontrar quanto que dá daqui até aquele ponto. Dá 18,1. 18,1. Jogo pra cá.
18,1 aqui. Muito bem. É esse ponto que me interessa. 18,1, 18 e 1 de lá para cá. Já pode pegar essa medida, se você tem um A3, pode, né, refazer. Mas é bom aprender como é que faz, porque você pode fazer com qualquer tamanho de papel, ou de material, tela, sei lá o que for. Tá, eu tô fazendo, por exemplo, minha tela ali, eu fiz isso daí, fiz bem rapidinho, porque depois que já ficou claro, aí é mamão com açúcar. Então, agora, ó, encontrei as linhas áureas, beleza, pronto. Não importa se o meu retângulo é áureo, eu tenho as linhas áureas dentro deste retângulo. Não importa se é quadrado, se é retângulo, forma que for, essas são as proporções. Por quê? Essas linhas aqui que eu construí, essas linhas da vertical, elas estão na proporção com base no que eu descobri aqui a partir dessa horizontal. E estas horizontais estão a partir dessa relação com essa vertical. Tá? Então são esses pontos áureos. Vocês viram que o sistema que eu construí foi o seguinte: encontrei a proporção áurea desse segmento, dessa base, tracei as linhas verticais. Encontrei a proporção áurea deste segmento da vertical e tracei as horizontais. Fiz o mesmo processo duas vezes, tá? Então é assim que se faz. Agora, digamos, eu quero, só a título de curiosidade, eu vou fazer um outro processo de como descobrir ou criar um retângulo áureo a partir de um quadrado, tá? Muito bem, agora nós vamos, a partir desse quadrado aqui, vamos encontrar um retângulo áureo. Primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar esta base aqui. Vamos aumentar a base, porque o retângulo nós vamos projetá-lo para esse lado aqui, ele vai aumentar na proporção, vai aumentar para cá. Ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui? É muito mais simples, tá? Muito mais simples mesmo que o outro sistema. E também serve para encontrar, digamos, a proporção áurea dentro de um segmento. A única diferença é que aqui eu vou, digamos, a partir de um tamanho dado, eu vou ampliar para criar um retângulo áureo, tá? Então, o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a metade desse quadrado. Para encontrar a metade, como eu já falei, marca para cima, para baixo e onde fizer o xizinho, ali você une. Ou pega a régua, claro, e, né, do jeito mais simples. Mas eu vou fazer desse jeito aqui, porque também é um aprendizado. Então aqui encontrei o meio. Tenho esse tamanho do meio. Ponto. Essa é a única informação que nos interessa no momento. Agora, ponta seca. Aqui, a abertura até... Não dá, ainda não dá. Aqui, abertura até tocar o canto aqui, ó. Até esse cantinho. Se não tem compasso, não tem esse compasso tão versátil quanto esse aqui, que do tempo da escola, se você não tem isso, você pode fazer com a régua, ok? A mesma medida aqui, só faça isso daqui, ó. Ponto. Este tamanho aqui, esse tamanho está para este, assim como esse está para o todo. Ó, lembram? Ó, X está para Y, assim como Y está para
Z, tá? Ó. Certo? X está para Y, assim como Y está para Z. Essa é a nossa proporção. Então, agora que eu fiz isso, basta só encontrar fechar aqui o retângulo aqui e pronto, temos um retângulo áureo. Aí você pode fazer o seguinte: como eu já tenho essas medidas, aqui, eu posso transpor para o meu, digamos, para uma outra folha, um outro papel, né, seguindo essa proporção. A vantagem daquele outro sistema é porque eu parti, digamos, de um lado já e encontrei o segmento, né, um processo inverso. Mas também é um conhecimento útil, né? Então, a proporção áurea ou o número de ouro, ele é tido como uma proporção divina, algo que está presente na natureza e que o artista se apropria para criar uma obra com essa mesma proporção divina, tá bom? Então eu espero ter ficado claro. Se você ficou com uma dúvida, eu passei aqui, é muita informação, ficou meio complexo, escreva. Deixe aí nos comentários qual a sua dúvida, porque o nosso objetivo também é que as pessoas entendam. Não adianta eu ficar falando aqui e passando de uma forma e as pessoas não entenderem, tá? Lembrando que o nosso objetivo é que você eduque o seu olhar, que você desenvolva a sua apreciação artística, porque ao conhecer isto, ao conhecer esse sistema, eu aposto que quando você olhar para uma obra clássica, uma obra, principalmente as renascentistas, né, você vai olhar com outros olhos e ver que tem toda uma construção por trás e as coisas não estão ali ao acaso, né? O tamanho, a disposição, a organização, todos são muito bem colocados, muito bem planejados em cima de muitos, né, nessa orientação aqui do retângulo áureo, tá bom? Então ficamos por aqui. Ficou um pouquinho longo esse vídeo aqui, mas eu acho que deu para entender um pouquinho mais, tá bom? Um abraço, ficamos por aqui e até mais.